Eu acho que pior do que o ponto ficar mais tempo é você ter uma deiscência da sutura. Aí vai ficar muito pior a situação, porque ou você vai precisar ressuturar, ou o paciente vai evoluir com uma cicatrização por segunda intenção e a cicatriz vai ficar muito ruim, tá? Quando eu falei agora, você vai ter que ressuturar, sim. Quando você vê nos livros, né, na literatura, é recomendado que quando ocorre uma deiscência da sutura, que você não faça a ressutura, que você deixe cicatrizar por segunda intenção. Isso é muito interessante na teoria, mas na prática não funciona assim, porque o paciente não tolera, ele não vai aguentar ficar 30 dias com aquele buraco aberto, né? Ele vai ficar retornando no consultório, vai ficar ligando, que ele está muito preocupado, está muito inseguro. Então, o que eu recomendo para os meus alunos? Se a deiscência foi recente, eu faço a ressutura, mas não a ressutura inicial exatamente como... olha, o Vitor está perguntando uma bibliografia de referência para indicar. Eu gosto muito do livro do Belda, viu? Dá uma olhadinha lá. Depois eu vou te indicar ali, eu vou te falar qual é o livro, tá bom? De cirurgia dermatológica. Depois eu vou te indicar. Mas enfim, eu estava falando aqui da ressutura. Então, se por acaso o paciente fizer uma deiscência, eu oriento sim meus alunos a fazerem uma ressutura, mas não com aqueles pontos exatamente próximos um do outro, porque você vai impedir, se por acaso ocorrer uma infecção, que a secreção acabe drenando. Então, faça alguns pontos de aproximação, você vai encurtar muito o prazo de cicatrização, né? Então, se você deixasse cicatrizar por segunda intenção, aquilo ia demorar muito tempo, talvez semanas e talvez um mês. Então, se você faz uma ressutura, você abrevia muito esse tempo. Por que a crítica, então, em relação à ressutura? A crítica é porque eles dizem que quando você tem uma deiscência, aquela cirurgia, aquela ferida operatória já está infectada. Então, que ela faria uma nova deiscência. Mas eu penso assim, deiscente, a ferida já está, ela já está toda aberta, não tem como ficar pior do que isso. Então, eu prefiro fazer a ressutura, dar alguns pontos, porque você vai acalmar o paciente, você também vai ficar mais tranquilo e vai abreviar muito mais o tempo de cicatrização, tá? Então, e na maioria das vezes dá certo. Eu entro com antibiótico terapia, uso, por exemplo, uma cefadroxila, 500 mg de 12 em 12 horas por 7 dias, e o paciente evolui muito bem, ele não faz uma nova deiscência, né? Porque para o paciente é difícil ele continuar lá com a deiscência, é muito complicado para o paciente aceitar ficar com uma ferida aberta durante 3 semanas, por exemplo. E para a gente também é muito desconfortável, para o médico ver o paciente numa situação dessa. Então, eu faço sim a ressutura, entro com antibiótico e na maioria das vezes dá certo. Mas na prova de título, quem estiver prestando o título é deixar cicatrizar por segunda intenção. Então, essa é uma das situações em que eu digo que a teoria nem sempre se aplica à prática, né? Porque na prática é muito mais difícil você lidar com o paciente com uma cirurgia totalmente aberta, tá? Uma cirurgia totalmente deiscente. Isso é muito complicado. Então, lá na residência de dermato, que eu fui preceptor lá no Padre Bento, eu sempre orientava a fazer a ressutura. Mas não aquela ressutura, não suturar tudo fechadinho como a sutura inicial, mas sim alguns pontos espaçados para você aproximar os bordos da ferida, para que aquilo não fique totalmente aberto, né? Mas se por acaso você preferir deixar assim, você pode usar uma colagenase com cloranfenicol, uma pomada, para que aquilo vá cicatrizando, né? Então eu sempre uso algum antibiótico tópico com debridante químico. Então a colagenase com cloranfenicol se presta muito bem a esse papel. Então eu gosto bastante.